tarde agora. Eu estou eufórico, estou feliz demais de estar voltando a Brasília, num fórum, num painel que a Regina não sabia, mas nas minhas horas vagas eu sou pecuarista. E mais do que isso, eu sempre fui entusiasta do setor e o inconformado por algumas imagens que colam de forma distorcida. Há 10 anos eu luto, depois de estar 25 anos dedicados ao mercado publicitário em Brasília, por isso esse saudosismo, eu sempre tentei que o setor unisse em prol da categoria. Não é uma coisa fácil, mas ontem, por mais uma coincidência, eu tomei um café com a ex-ministra e senadora Tereza Cristina, que à época, nesses 10, 8 anos, ela ainda deputada, eu já falava desse tema com ela. E junto com o Daniel Carrara também, da CNA, que vai soltar uma campanha para reposicionar o agro no seu real potencial. E nisso, Lisiane, quando a gente fala do agro, né, quando a gente fala dessa força do agro, do avanço do agro e as oportunidades de comunicação, eu até incluiria a necessidade de comunicação, que é crescente, né, de posicionar o setor, principalmente contemplando toda a cadeia produtiva, do produto ao produtor. Como que vocês têm atuado isso com a empresa Piracanjuba? Bom, eu estou da Piracanjuba há 18 anos, e nesses 18 anos nós fizemos uma empresa que vai fazer 70 ser reconhecida em todo o cenário nacional. Grande parte da população conhece a Piracanjuba pelos produtos que chegam nas suas mesas. Hoje nós estamos em 89,1% dos lares brasileiros. Mas uma das nossas pontas, né, eu acho que é a mais forte, é o trabalho que nós fazemos no campo, para que a gente tenha qualidade de matéria-prima, para que a gente tenha relacionamento com os nossos mais de 8.500 produtores de leite, que são exclusivos, e que fornecem leite para a gente nas nossas 7 unidades fabris, que temos em vários estados. Então, esse trabalho ele é muito importante, porque nós entendemos que a gente chega a mais de 30 mil pessoas, né? São mais de 8.500 famílias, e não é só você receber o leite, você tem todo um relacionamento e um suporte que você precisa dar para esse produtor, para que ele tenha qualidade, para que ele tenha rentabilidade, para que ele queira continuar na atividade leiteira, que não é simples. Tá? É uma atividade que funciona 7 dias por semana, 365 dias por ano. A vaquinha não para de dar leite nem um dia. Então, nós funcionamos também 365 dias por ano. Então, nós precisamos dar estrutura. Às vezes, estrutura financeira, às vezes, estrutura técnica mesmo. Nós temos quase 100 zootecnistas e veterinários que rodam essas fazendas para dar todo o suporte técnico para os nossos produtores, seja de ensinar inseminação, seja de ensinar a recuperar ascente, seja para ensinar qual é o manejo correto, qual é a ração correta, qual é o... Então, nossos profissionais, nós temos um programa que dá todo o suporte para os nossos produtores, para que eles visualizem na propriedade deles rentabilidade e queiram ficar na atividade leiteira. Muito bom. Ricardo, conta um pouquinho da associação para nós, para as pessoas entenderem, e pesquisas recentes sobre hábitos do produtor rural. Claro. Bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer a Regina, ao Lara, ao Dudu. É um prazer grande estar aqui com vocês. Eu sou publicitário, não sou do agro, minha família não é produtora, e me apaixonei por esse setor há 25 anos. Sou publicitário, sou presidente da BMRA, uma entidade que está no mercado há 45 anos. Fui eleito em 2021, no final de 2021, e temos trabalhado para ajudar a cadeia produtiva do agro a se comunicar melhor. A nossa entidade, a associação ABMRA, ela é uma entidade transversal, significa que nós ajudamos todas as associações que atuam no agro, e, para que vocês tenham uma ideia, o agro comporta aproximadamente 240 associações. É muita associação, então nós temos desenvolvido um trabalho para ajudar essas associações.
e eu trouxe para vocês algumas informações acerca do produtor rural. Então, estamos falando de comunicação, e é importante até mostrar para vocês um pouco sobre esse ecossistema da comunicação dentro da porteira. Eu trouxe algumas informações que são bastante interessantes. Diferente das colegas, eu trouxe alguns slides. Vamos lá, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Bom, então vamos lá. Esse garotinho é só para falar que nós somos líderes em milho, tá? Na plantação de milho. Quero mostrar para vocês alguns recortes da pesquisa ABMRA, Hábitos do Produtor Rural. Esse é um estudo que existe há 30 anos e que ajuda aí algumas das grandes indústrias e empresas e agências e veículos de mídia a trabalharem as suas estratégias. Esse é um estudo que visita os produtores, é uma pesquisa muito ampla, ela vai nas fazendas, mais de 3.040 propriedades rurais, 280 questões, e isso gera um software. Então, eu vou dividir com vocês algumas das informações sobre os hábitos de consumo de mídia do produtor. Mas, antes, falar um pouco sobre o perfil do produtor rural hoje no Brasil, que tem um pouco a ver com o que a Lisiane falou. 3 informações rápidas para vocês. A primeira é que a média do produtor rural hoje no Brasil é de 46 anos, 46,4 anos. Então, nós tínhamos antigamente um produtor mais sênior, essa realidade está mudando, a gente tem uma entrada do produtor mais jovem, mas a gente ainda tem muito do patriarcal na fazenda. A segunda informação que é importante é que apenas 10% do produtor tem grau universitário, tem grau superior. E isso é muito preocupante e é um trabalho que nós temos feito junto às associações, que é a questão da evasão das escolas. E isso é importante porque o setor que é a locomotiva do país, nós precisamos incentivar aí os jovens a se manterem nas escolas. E a terceira informação que eu quero dividir com vocês é que, diferente do que muito se pensa, o produtor, a razão dele ser um produtor, não está relacionada à área financeira, e sim à paixão. Então, 80% dos produtores dizem que são produtores por uma questão de tradição de família. Eles levam o legado dos seus pais. Ok? Falando sobre comunicação, então, hábitos de acesso dos meios de mídia. E aqui eu queria dividir uma informação bastante importante. Nós falamos até aqui, se falou muito sobre a questão de granulação de informação, de falar com um individualmente. Isso também acontece no agro, pessoal. O agro ele tem muitas peculiaridades, então, e isso é importante que a gente diga, e a pesquisa nos traz isso. O que eu quero dizer para vocês é que, quando uma indústria ou uma agência está trabalhando a sua estratégia para falar com o produtor, um produtor de leite é diferente de um pecuarista de corte, que é diferente de um produtor de fruta, e isso está refletido na própria estratégia de mídia, isso tem que estar refletido na estratégia de mídia. E eu trouxe um recorte muito interessante para vocês aqui. Só para que vocês tenham ideia, por exemplo, o produtor de uva lá de Pernambuco, 100% declara que assiste televisão aberta. Se a gente for para Goiás, o produtor de algodão, apenas 27% declara assistir televisão. E esses números eles vão variando a cada região e a cada perfil de produtor. E, como a gente está nessa questão do digital, se a gente fizesse um recorte nacional, 74% dos produtores declaram ter acesso à internet. Se a gente cair para o produtor de banana em São Paulo, só 43% declara ter acesso contínuo à internet.
sobre a questão da realidade da internet. Nós estamos falando da internet e nós sabemos que nós estamos num país muito grande. E aí nós fomos pesquisar essa questão do acesso em cada uma das regiões e por perfil de produtores. E vejam que interessante, se nós estivéssemos falando com um produtor de agricultura e pecuarista no Pará, 47% declara que tem acesso contínuo à internet. Esse número ele salta para 92% quando nós vamos para o Rio Grande do Sul. Significa dizer o seguinte, uma estratégia de comunicação, uma estratégia de mídia, ela não pode ser homogênea. Eu preciso considerar o perfil do meu produtor e a região para onde eu vou. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o meio. Diferente do que a gente tem aqui fora da porteira, na cidade, quando nós falamos de revista, veja só vocês, se eu estivesse trabalhando para uma marca, para uma indústria, que estivesse vendendo um insumo ou um maquinário para o produtor de batata, 71% dos produtores de batata lá do Pará declaram que leem revista. Significa dizer o seguinte, se eu deixasse de anunciar em revista para um produtor do Pará, eu estaria com o meu plano equivocado. Então, um pouco dessa realidade do que é hoje a questão da mídia e do comportamento do produtor rural. E aí vão perguntar, e o digital? Sim, o digital é importante, mas o que nós temos falado, e muito, é a importância do mix de comunicação para se comunicar com o produtor rural. Muito bom. Fiquei preocupado com o agricultor de algodão, mas nós vamos seguir aqui, escutar o Daniel agora na sua trajetória e o que levou o Daniel a se desenvolver uma plataforma aí que conecta o produtor rural a algumas linhas de crédito. Perfeito. Obrigado, Larico. Prazer estar com vocês aqui também, agradecendo o convite da toda a equipe aí da SEMP. Bom, em relação ao tema, né, e um pouco da minha evolução, eu sou economista de formação e eu sou de um estado do Mato Grosso, aqui do lado, e basicamente acompanhei a evolução do agronegócio, em especial nesses últimos 20 anos. E é interessante notar, porque hoje eu trabalho com tecnologia, né, sou fundador de uma empresa de tecnologia para agronegócio, e que, poxa, o Brasil se tornou um competidor mundial gigantesco nesses últimos 20 anos, exportando soja, milho, algodão, suco do café, enfim, outras produções, leite, toda essa pujança que a gente tem dentro do nosso setor, e a gente tem dificuldade de comunicar, né? Eu trabalhei por 12 anos apoiando estratégias e fazendo estudos estratégicos para a CNA, federações, né? E desde então, mesmo com a evolução de todo o processo e o impacto regional que o agronegócio vem tendo nos últimos anos, né? Eu sempre digo, eu sou fruto disso, né? Eu também não sou filho de produtor rural, apesar de trabalhar já mais de 15 anos com o setor rural. Todo esse impacto regional que a gente tem, que vai, com certeza, quando tiver uma campanha de comunicação e esse processo vai se identificar todo esse potencial que o agronegócio não só gerou no interior do país, né, mas como também na economia como um todo, né? Então, nesse sentido, um pouco do que eu queria trazer aqui para o debate é um pouco disso, né? O próprio agronegócio ele evoluiu muito nos últimos anos. A gente está falando aqui, então, de o cara acessar por televisão, o cara acessar da maneira digital. Eu participei, né, ajudei a construir um dos primeiros hubs de inovação para agronegócio aqui do país, que é o AgriHub também. E um dos principais desafios, há 7 anos atrás, era a conectividade. Isso era meio que padrão. Hoje não é padrão mais. Algumas regiões a gente já resolveu isso, outras nem tanto, mas a gente entende que essa evolução da comunicação interna no setor, a gente está começando a resolver e fazer, vamos dizer assim, a competitividade gerar. A minha empresa é fruto disso. Então, como eu tenho tecnologia, eu tenho conectividade dentro do campo, para esse produtor moderno, esse número chama muita atenção. Eu tenho que fazer um parênteses do número dos 46.
Isso aqui é muito importante, pessoal, porque eu tive a oportunidade de conhecer as agriculturas no mundo todo. Não tem nenhum país que tenha a média que o Brasil tem de produtores de 46 anos. Não existe. Tá? Se você for para a agricultura americana, você vai encontrar um número próximo de 57, 60 anos. Se você for para a agricultura europeia, você vai encontrar um número muito próximo disso também. Então, no Japão, a mesma coisa. No Japão, em especial, também é quase que, economicamente a gente fala, né, que é quase que um servidor público. Eles têm um subsídio muito grande, né? Então, apesar dos subsídios, de todo o processo que a gente tem e um pouco do protecionismo que a própria União Europeia tem do nosso agronegócio, né, que impede um pouco da gente consolidar, né, essa nossa parceria do Mercosul com a União Europeia, a gente evoluiu nos últimos anos e vai continuar evoluindo, porque a nossa agricultura, além de jovem, ela tem um potencial muito grande ainda de avançar dos principais fatores que hoje contribuem aí para o nosso desenvolvimento econômico e também social, como eu falei. Então, trazendo para a minha empresa, hoje, por mais que a gente tenha evoluído muito em alguns aspectos na agricultura, e a tecnologia sempre esteve na raiz, sem tecnologia, sem estudo, sem ciência, não seria possível plantar soja, milho, algodão no Cerrado brasileiro, era impossível. Se a gente não tivesse a Embrapa, se a gente não tivesse todo o investimento que teve no setor, a gente não estaria falando aqui de agronegócio, a gente potencialmente não estaria falando da economia que gera 25% do PIB do país. Então, a tecnologia está desde o início do processo. E, agora, nesse momento, por mais da evolução, por mais da produtividade que a gente tem, nós temos alguns desafios a serem superados. No caso específico da nossa empresa, é um pouco do que você comentou do crédito, né? A gente faz a ponte para o crédito, porque tem ainda alguns processos no agronegócio que estão na década de 70. Né? Então, a gente tem todo um processo de dificuldade na hora do fomento do crédito desse produtor rural, e a nossa empresa ela ajuda, então, esse produtor não só a achar a melhor opção, mas o melhor caminho para ele acessar esse recurso. E por que isso é relevante? Né? Isso é meio, não é fim, né? Porque, no final do dia, um agricultor, um pecuarista, enfim, um piscicultor, ele só vai continuar evoluindo na sua tecnologia dentro da sua propriedade, ou mesmo expandindo as suas áreas para que ele tenha, vamos dizer assim, sucesso cada vez mais na agricultura, se tiver os recursos disponíveis para investir e para custear o processo. Olha o que aconteceu lá no Sul, de fato, eu vi bastante gente falando em relação ao do Rio Grande do Sul. Tem produtores que perderam toda a safra. O que vai acontecer agora? Se não tiver um fomento, um crédito para esse produtor retomar o processo, potencialmente ele não vai ter capacidade sozinho de continuar. Tamanha relevância disso. E tamanha relevância da comunicação de maneira transversal e holística, para que não só a comunidade como um todo do país, mas os setores da política entendam essa necessidade através disso, para que a gente continue, então, nessa evolução que a gente teve nos últimos 20 anos. Legal. Vamos fazer uma rodada agora de exemplos, de mais práticas. Eu vou chamar a Lisiane aqui, porque a Piracanjuba ela concorre diretamente com multinacionais. E vocês são muito competitivos. Quais as estratégias adotadas por vocês num mercado tão disputado assim? Ouvindo vocês falarem aqui, quando a gente chega a um ponto de 46 anos de média, eu vejo que a propriedade rural se tornou mais atrativa ultimamente. Por isso que os filhos... É uma discussão antiga. A gente sempre pensou que os filhos estavam deixando a atividade. E, por isso, nós tínhamos um público, em geral, mais velho também nas propriedades rurais. Hoje, as atividades se tornaram mais atrativas para esses filhos. Eles viram que eles podem andar de caminhonete, eles viram que eles podem ter tecnologia nas fazendas, eles viram que eles conseguem ter lucratividade daquela propriedade rural, seja de corte, seja de leite, mesmo sendo commodity. A gente percebe que, nos últimos anos, a tecnologia, a comunicação, possibilitou o acesso desses filhos irem para a cidade, voltarem com conhecimento, investirem na própria propriedade. Então, isso possibilita com que nós, por exemplo, Piracanjuba, tenhamos um relacionamento. Por mais que a gente tenha tecnologia, que nós temos aplicativo, que nós tenhamos redes sociais para comunicar com eles, o contato não pode deixar de existir.
Mesmo durante a pandemia, nós mantivemos muitos contatos com produtores, porque é essencial você ir na propriedade e avaliar as necessidades desse produtor. Nem todos estão abertos às redes sociais, nem todos estão abertos, o WhatsApp sim, mas nem todos estão abertos a comunicar e conversar com você. São pessoas mais simples, são pessoas que gostam de conversar e gostam dessa proximidade. Então, essa equipe que nós temos no Piracanjuba Procampo, que é o nome do nosso programa, que existe desde 2010, nós começamos com uma fazenda modelo, onde nós treinávamos os produtores e os seus funcionários para que eles obtivessem conhecimento para aplicar nas suas propriedades, para que aquilo convertesse em retorno financeiro e que aquilo fizesse com que tanto eles como seus filhos quisessem investir o conhecimento na sua propriedade. Então, o nosso relacionamento vai muito mais que só ter um programa. É um relacionamento que quer apoiar ele, porque nós sabemos que o retorno disso é um leite de qualidade que vai estar na mesa dos consumidores. Então, hoje nós temos várias plataformas de relacionamento, mas nós não abrimos mão, por isso que nós temos uma equipe tão grande, para visitar essas propriedades. Nós estamos ampliando em comunicação. Eu trouxe um vídeo, por quê? Porque nós estamos trazendo para as redes sociais depoimentos reais. Nós estamos trazendo, é um orgulho para o produtor poder contar a sua história. Geralmente são histórias sofridas, são histórias difíceis, que as pessoas não conhecem. Então, a gente tem feito um trabalho de ir nas fazendas, ouvir, gravar, mostrar a realidade de um produtor, para que outros produtores de outras regiões também se inspirem nessas histórias. E o Sul, quando você fala que é do Sul, o Sul é diferente porque a propriedade rural lá é mais evoluída. O conhecimento e a tecnologia do produtor é um pouco mais evoluído, ou o acesso. Lá nós temos mulheres que encabeçam tudo, né? A força feminina do Sul é grandiosa, assim. Elas tocam toda a propriedade. A gente tem cases maravilhosos de lá e a gente vem percebendo que as outras regiões do país também, as mulheres estão encabeçando esse trabalho. Então, eu acho que é um misto, tá? De relacionamento, de estar presente, não é só estar nas redes sociais, não é só comunicar nos veículos. Eu acho que é um misto de estratégia, de estar com eles, de dar o suporte, ele sentir confiança que você quer estar com ele, não só quer tirar dele. Então, a relação tem que ser muito próxima para que você tenha um retorno para os dois. Tem que ser bom para os dois lados, sempre. Tem um vídeo que você quer passar agora? Ou... Eu não sei se eu mandei ontem, eu não tinha conseguido o formato, mas se não der, não tem problema. Tá legal. Eu vou acelerar aqui com o Daniel. Cria um case, algum anunciante, algum parceiro seu que consiga unir a tecnologia, o ESG, o ISD, para a gente trazer aqui essa nova modalidade. Claro. Dentre os desafios que eu comentei, né, agora a gente falando de futuro, com certeza essa questão de algumas responsabilidades que recaem hoje ao produtor, isso, sem dúvidas nenhuma, está em voga, né? Toda essa história ambiental, todo esse processo de governança dentro da propriedade. Se eu estou falando de uma sucessão, eu estou falando também de estruturar uma governança nesse sentido. E eu vou contar um pouquinho de um projeto que a gente tem dentro da empresa, né? Que, na verdade, é de uma fundação, né, de apoio a cadeias sustentáveis mundialmente, o IDH, que é uma instituição holandesa, uma fundação holandesa, que tem por objetivo, então, né, tornar mais sustentável as cadeias de alimentos que eles consomem lá na Holanda. E tem um projeto específico, que é um projeto que eu gosto muito particularmente, que é o seguinte: eles desenvolveram algumas estratégias de território e definiram a pecuária de cria, que é muito parecida com a do leite também, que são pequenos produtores que fazem ali, tem as suas vaquinhas e ela produz o bezerro, né? E esses caras, esses produtores, têm um maior desafio na regularização ambiental. Porque, além da questão de regularizar, de até recompor, às vezes, a área de preservação permanente, por lei, né, por obrigação, ele tem uma questão também que é mais técnica. Às vezes, ele não tem o acesso de questões básicas para aumentar a sua produtividade dentro da propriedade e se manter economicamente. Nem estou falando nem no ambiental. Então, o projeto ele tem essa visão, né? Ele é um projeto de assistência técnica, inicialmente, que trabalha a renda do produtor
e depois todo o planejamento de regularização ambiental nessa propriedade, que geralmente propriedades de 10 hectares, de 5 hectares, e a partir dessa assistência técnica e desse checklist feito, a gente, então, com base na nossa plataforma, busca financiadores que vão suportar esses investimentos necessários, sejam eles na produção para aumentar a produtividade, sejam eles para fazer a recomposição florestal, por exemplo, né, dentro das propriedades, e aí, nesse território que eles definiram lá, são vários territórios em Mato Grosso, a gente tem esse trabalho, então, de conseguir o recurso para que esse pequeno produtor ele não só evolua na sua produção, do seu ponto de vista de cria, se mantenha na propriedade, mas também de maneira correta, do seu ponto de vista ambiental. Então, só para ter uma ideia, um dos parceiros desse projeto é o Carrefour. Então, nesse sentido, o objetivo final desse projeto é não só criar vamos dizer assim, minimamente o checklist de ESG para esse cara pequeno, mas também na evolução do projeto, à medida que a gente consiga o crédito para ele fazer os investimentos, ter rastreabilidade também para o consumidor final lá na ponta, que vai lá no Carrefour comprar a carne, e ele vê que, desde o início, né, ele está comprando um produto responsável socialmente e ambientalmente, porque participa de um programa lá da criação do bezerro até chegar na gôndola do supermercado. Parabéns, parabéns. Consegue rodar o vídeo aí da Piracanjuba? Todos os dias, no Grupo Piracanjuba, nos dedicamos a garantir que cada produto chegue à mesa dos brasileiros com qualidade. Essa característica tem imenso valor e reconhecemos que ela começa muito antes de nossa fábrica. Ela se inicia no campo com o empenho e o amor dos nossos produtores. É no silêncio do amanhecer que nossa missão ganha vida. Cada passo, da vestimenta à organização dos materiais, é feito com cuidado, refletindo o comprometimento com a excelência. Na ordenha, o respeito pelos animais se traduzem em ações que asseguram a qualidade do leite desde a sua origem. Durante todo o processo, é preciso garantir que tudo fique limpo e organizado. O capricho com a limpeza preserva a saúde dos animais e contribui com a qualidade do leite. Ao final da lida, o tanque cheio simboliza o resultado de um dia de trabalho árduo com a sensação de dever cumprido. O orgulho de consumir o que se produz e a certeza de que todo o empenho segue em cada passo do progresso até chegar na sua mesa. No Piracanjuba Procampo, a qualidade tem valor porque entendemos e reconhecemos o esforço de cada produtor. Juntos, construímos uma cadeia de leite que honra a sua origem, celebra a dedicação diária e compartilha o sucesso de quem faz a diferença. O que marca aí para mim é quando você fala de orgulho, sabe? É o que eu acho que está faltando. Mas, para isso, nós vamos escutar agora o Ricardo falar sobre percepções sobre o agro, o que pensa o brasileiro. Legal. Vamos só recordar um dado, um fato. Há 50 anos, o Brasil passava por uma iminente situação de crise alimentar. Ou seja, nós não tínhamos plantação suficiente para alimentar o nosso povo. Nós importávamos grãos e alguns devem se lembrar daquele fato da importação da carne de Chernobyl. Nós não tínhamos nem plantação e nem criação de gado suficiente para alimentarmos a nossa população. Em 50 anos, nós demos a volta por cima, investimos em inovação, em produtividade, em tecnologia, e esses produtores que nós vimos agora, que nós estamos citando, são os grandes heróis dessa história, juntamente com os pesquisadores da Embrapa e de outras instituições. Portanto, em 50 anos, nós saímos dessa situação para nos tornarmos
grandes líderes mundiais. O Brasil é hoje líder de uma série de produtos. Então, somos líderes em café, cana-de-açúcar, milho, enfim, ficaria aqui amanhã dizendo para vocês do que somos líderes. Mas o agro não investiu em comunicação. E o brasileiro não tem o sentimento de orgulho e de admiração por isso, por esses que nós acabamos de ver agora. O brasileiro não sabe de onde vem o que o alimenta. Então, há cerca de 3 anos, nós começamos a construir um projeto, e a base desse projeto foi uma pesquisa chamada Percepções sobre o Agro, o que pensa o brasileiro. Foi o maior estudo já realizado no Brasil. Nós abordamos 4.215 pessoas na cidade. Não entraram produtores. E aí esse estudo nos trouxe muito conhecimento, muita informação, e eu vou dividir 3 com vocês. O primeiro, 7 a cada 10 brasileiros têm uma posição positiva em relação ao agro. O que significa isso? Que querem ouvir as histórias, que estão abertos. A segunda informação, o agro é um dos setores mais admirados pelo brasileiro, embora ele não vocalize isso. Agora, a terceira informação, e aí sim é uma informação preocupante, é que 30% dos brasileiros se declaram desfavoráveis ao agronegócio. E desses 30%, 51% são jovens entre 15 e 29 anos. Significa dizer o seguinte, são quase 60 milhões de brasileiros que se declaram desfavoráveis, e desses, grande parte são jovens. Ou seja, a nossa juventude de hoje, os nossos possíveis líderes, são contra aquele setor que é a locomotiva da economia do Brasil, que é o setor que nos alimenta. Pois bem, a BMRA está encabeçando um grande projeto chamado Projeto Marca Agro do Brasil. O que é isso? É um projeto de construção de marca, é um projeto de posicionamento do setor. Nós estamos juntando parte daquelas 240 associações, nós estamos juntando diversas unidades do governo, das entidades públicas, para, finalmente, construirmos um projeto de posicionamento e despertarmos no brasileiro o sentimento de orgulho e de admiração pelo agro do seu país. E o que nós queremos é tornar o agro uma paixão nacional, assim como é o futebol, tal qual é o futebol. E temos tido êxito. Há um mês, nós fizemos o lançamento oficial desse projeto e tivemos apoio, estamos tendo apoio significativo de vários líderes dessas associações, e inclusive a construção desse projeto, nós juntamos aí 100 profissionais, 100 conselheiros, não fizemos isso sozinhos, e temos que este é um projeto de longa data, assim como é o campo. Para que vocês tenham ideia, nós temos culturas, e isso é uma curiosidade, pessoal. Quando vocês comerem uma maçã, saibam que, para que um produtor colha uma maçã, ele tem que esperar, no mínimo, 5 anos. Ele planta e espera 5 anos para poder colher e vender. Então, é isso. Nós contamos com o apoio, evidentemente, dos profissionais de comunicação. É isso, gente. Sempre tempo estourado. Obrigado mais uma vez. E, de novo, falta orgulho para o nosso campo. Um beijo aí, gente.